Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem? Olha eu aqui novamente, professora Edilândia, para mais uma aula de matemática, tá bom? Ainda falando sobre área e perímetro, né? Vimos na aula passada. Hoje vamos fazer uma correção da ficha, tá bom? Que fala sobre esse mesmo assunto, perímetro, tá bom? Página 55 e página 56 para a correção. Posteriormente, nós iremos para a correção do livro e entrando no conteúdo sobre área, né? Primeira questão da página 85 nós temos. Na página 85 não, gente. Desculpa, página 55 da ficha de atividades. Quando as pessoas colocam azulejos no chão, elas estão formando uma malha quadriculada. Estamos vendo aqui, né, uma imagem relacionada a esses azulejos, né? Nesse caso aqui, eles estão colocando esses azulejos com medidas iguais, né, na superfície. Então, a respeito dela, nós vamos responder. A malha quadriculada a seguir representa o chão da cozinha de uma casa. Então, pinte dois retângulos diferentes que contenham 20 azulejos cada um. Então, o que é que nós vamos fazer nessa questão aí? Certo? Nós vamos pintar retângulos diferentes que contenham 20 azulejos. Então, a gente tem que representar, né, esses dois retângulos, no entanto, que tenha 20 azulejos. Então, como nós podemos fazer? Nós podemos estar representando aí esses azulejos aí de várias formas. Ou seja, uma das formas que a professora vai explicar aqui para vocês é a seguinte forma. Cada quadrinho desse aqui, ó, corresponde ao quê? A uma unidade e também corresponde o quê? A 1 centímetro. Então, nós temos que pintar o quê? 20 azulejos cada. Então, nós podemos estar fazendo da seguinte forma, ó. Podemos pintar, tá aqui 1, 2, 3, 4, 5 azulejos, né? Para baixo, nós podemos estar pintando, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais 1 centímetro, né? Cada quadrinho desse corresponde a 1 centímetro, ok? No entanto, que seja 20 azulejos. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 16, 17, 18, 19, 20. No entanto, aqui nós temos 20 azulejos cada um. Então, vamos supor que esses 5 azulejos aqui, eles possuem o quê? Ó? 5 centímetros. Aqui, porque cada um corresponde a 1 centímetro. Então, tem 1, 2, 3, 4. Aqui também 5 centímetros. 1, 2, 3. Aqui vale 4 centímetros. E aqui também vale 4 centímetros. Certo? No entanto, essa área aqui corresponde a quê? A 20 azulejos. Se você contar aqui, você vai ter 20 azulejos. Bom, nós temos também um outro exemplo. Nós podemos fazer da seguinte forma. Nós podemos encontrar, ó, 10 centímetros, né, de comprimento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o centímetro, né, de comprimento, ou de altura, né? Não é de comprimento, de altura. Então, vamos lá. No entanto, a gente tem que ter o quê? A gente tem que obter 20, né? Aqui mais 10. Só a tia Edilândia tirar aqui do meio, essa linha aqui do meio. No entanto, a gente tem que ter no total 20, né? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, aqui nós podemos dizer que temos 10 centímetros, né? Mais 10 centímetros. No total aí nós temos
20, né? 20 quadrinhos. Mas se você for calcular, né, o perímetro deles, não vai dar 20 azulejos. Vai ser medidas diferentes, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, 2 centímetros e aqui 2 centímetros. Mas, contando, vai ter o quê? 20 azulejos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 azulejos. Aqui é a área, tá bom? Já o perímetro, as medidas diferentes, tá bom? Então, vamos responder a questão B. Vamos para a questão B. Qual é o perímetro de cada um dos 2 retângulos que pintou? O primeiro retângulo, no caso aí que vocês viram, nós tivemos o formato de quê? De 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 4 centímetros, mais 4 centímetros. Que vai dar no total aí de 18 centímetros. Já no segundo que a gente fez, né, na parte aqui de baixo, vai ser uma outra medida. 10 centímetros, mais 10 centímetros, que é o perímetro, mais 2 centímetros, mais 2 centímetros, que vai dar aí no total de 24 centímetros. Então, está pedindo também para calcular esses perímetros aí, tá certo? Então, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos também uma malha quadriculada. Cada quadradinho da malha a seguir tem 1 centímetro, ó. Cada quadradinho desse aqui corresponde a 1 centímetro. Desenhe 2 retângulos diferentes que tenham 20 centímetros de contorno. Olha aí, 20 centímetros de contorno. Então, a gente tem que fazer essa divisão aí bem paciente, né? Porque a gente tem que fazer essa divisão para que dê o quê? 20 centímetros de contorno, ou seja, nas laterais, né? Nas bordas tem que ter 20 centímetros, ou seja, no perímetro deles, ok? Então, nós podemos estar fazendo aí 2 centímetros de altura, né? E também podemos estar fazendo aí 8 centímetros, né? Cada um corresponde a 1 centímetro, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? 8 centímetros. No total tem que dar o quê? 20 centímetros. 8 centímetros aqui embaixo e mais 2 centímetros aqui. Se nós formos calcular, né, ele quer que tenha o quê? Ó, 20 centímetros de contorno. O que é o contorno? É o perímetro, certo? É as bordas, essa lateralzinha aqui do polígono, tá bom? Então, 8 centímetros mais 8 centímetros vai dar 16. Mais 2, 18. Mais 2 centímetros, 20 centímetros. Ok? Ou então, também você pode fazer de uma outra forma. Tá bom? Vamos fazer dessa forma aqui. 3 centímetros de altura, né? 1, 2, 3. 3 centímetros. E 7 centímetros de comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar bem aqui. Certo? Vamos contar se no total vai dar 20 centímetros de contorno. 3 centímetros de altura, mais 3 centímetros aqui. 7 centímetros do comprimento. Então, vamos lá. 7 com 7 vai dar 14, 17, 18, 19, 20 centímetros. Então, a soma dos lados, né, vai dar no total de 20 centímetros. Tanto na primeira figura como na segunda figura, tá certo? Mas, professora, eu fiz de uma outra forma. Eu fiz em pezinho, não tem problema, tá bom?
Então, qual é a área de cada um dos retângulos que você desenhou? Qual é a área de cada um dos retângulos que você desenhou? Então, nós vamos contar, tá certo? A gente vai fazer a contagem dos quadradinhos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a área do primeiro quadradinho vai dar 16, tá bom? A primeira figura, 16, né? Quadradinhos. Isso aí o que é? Corresponde à área, tá bom? E na segunda figura, vamos contar, né? A área corresponde o quê? A parte interna do polígono, tá? Bem diferente do perímetro. O perímetro corresponde o quê? Essas linhas, né? O contorno. Já a área é a parte interna do polígono. Então, vamos contar a parte interna, né? 1, 2, 3. Cada um corresponde a 1 centímetro, né? Cada quadradinho desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Segunda figura corresponde a 21 quadradinhos, que corresponde à área, tá bom? Compare o resultado com o dos seus colegas. As respostas foram diferentes da sua? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá bom? Se você tiver contato com um coleguinha, né? Em um dos coleguinhas do grupo do WhatsApp, você pode estar aí, ó, fazendo a relação do que você fez com o do colega, tá? Isso aqui é bem pessoal, tá certo, gente? Então, a gente vai até a segunda questão, porque a questão B e a questão C é bem pessoal, tá bom? E a gente agora, nós, né, vamos à correção do livro, tá legal? O nosso livro vai estar aí, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Ó, a questão B dessa atividade diz assim: compare o resultado com os seus colegas, as respostas foram diferentes da sua. Então, aí você vai ter aí um contatozinho com o seu colega, né? Manda uma foto, né? Copie na malha quadriculada, opção C, a seguir uma resposta diferente da sua. Então, você só vai conseguir está fazendo a opção C de acordo com a opção B, tá certo? Então, nós vamos agora, gente, passar para o nosso livro, ok? O nosso livro está aí na página 85 do nosso livro. Vamos lá fazer essa correção? Também relacionado aos polígonos, tá? E a medida dos lados desses polígonos. Nesse caso, vocês têm que utilizar uma régua. Eu acredito que vocês já tenham feito e tenham encontrado já aí a medida dessas figuras aí. Todas elas são polígonos, tá bom? Polígonos fechados. Use uma régua para descobrir a medida de cada lado das figuras. Depois, encontre o perímetro delas. Nós já vimos que o perímetro é a soma da medida dos lados das figuras, né? Então, o perímetro é a soma da medida desses lados aqui, dos polígonos. Então, para a gente fazer a soma dessas medidas aqui, a gente tem que ter, né? Quanto é que mede cada lado? Então, você vai utilizar uma régua aí. Comparem o resultado de vocês com o resultado da professora e vão dando uma olhadinha aí, tá bom? Na figura A, nós temos 2 centímetros na primeira figura. Desse lado aqui, nós encontramos a medida de 3 centímetros. Desse ladinho aqui, 2 centímetros. E nesse outro aqui, nós encontramos o valor de 1 centímetro. Então, com uma régua foi possível encontrar nessa figura essas medidas. Então, o que é que ele quer que a gente faça? Para a gente calcular o perímetro de cada uma. Então, o que é que nós vamos fazer? Somar
cada resultadozinho dos lados. Então, 2 centímetros, mais 2 centímetros, mais 3 centímetros, mais 1 centímetro, né? Então, o total aí, a gente tem que fazer a soma, tá bom? Que vai dar, olha aqui, ó, 2 mais 2, 4, 7, aqui total, 8 centímetros, certo? Então, o perímetro dessa figura A corresponde a 8 centímetros. Por quê? Porque nós calculamos, somamos a medida de todos os lados. Vamos para a opção B. Com uma régua, nós encontramos 2 centímetros de cada lado, tá? Cada lado corresponde a 2 centímetros. Então, nós vamos calcular. 2 mais 2, mais 2, mais 2, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o 2. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, vamos fazer o cálculo. 2, 4, 6, 8, 10. Nós vamos obter aqui 10 centímetros, o perímetro da figura B. Ok? Opção C, também temos que encontrar o valor aí dos lados. Com uma régua, eu tenho certeza que o de vocês também foi 2 centímetros, 4 centímetros desse lado, mais 4 centímetros desse outro lado, e aqui embaixo 2 centímetros. Vamos calcular, certo? 2 mais 2... mais 4, mais 4, que vai dar igual, 2 mais 2, vai dar 4, mais 4, 8, né? Mais 4, 12 centímetros. Certo? Tia Edilândia não colocou o CM aqui de centímetro, tá? Nem aqui, mas no finalzinho a tia Edilândia colocou, né? Porque nós queremos encontrar aí a medida, né? O perímetro. Então, a tia Edilândia colocou só no final, 12 centímetros. Vamos para a figura D. Nós temos 3 centímetros aqui desse lado, mais 3 centímetros desse e mais 2 centímetros aqui embaixo. Isso na figura D. Vamos fazer a soma, né? De todos, 2 centímetros mais 3 centímetros mais 3 centímetros. Fazendo aí a soma, né, desses lados aqui, nós vamos obter um total de 8 centímetros. 8 centímetros, né? 2 com 3, 5, com 5 mais 3, 8. Ok, pessoal? Eis aqui a correção da página 85, tá bom? Vamos agora para a questão seguinte. Na segunda questão, nós temos também uma malha quadriculada, tá bom? Na malha quadriculada, desenhe figuras de acordo com as indicações. Considere que cada quadrado tem 1 centímetro de lado. Então, na malha quadriculada, nós já sabemos que cada quadrinho desse, ó, né? Ele corresponde ao quê? A 1 centímetro, né? Então, o que você vai fazer aqui nessa questão? Você vai desenhar, né? Uma figura, um polígono, né? Com perímetro de 8 centímetros, outro polígono com perímetro de 4 centímetros, outro polígono de perímetro, né? De 15 centímetros e mais outro polígono tendo 12 centímetros no total, tá certo? Então, essa atividade aqui tem que ser desenvolvida por quem? Por você. Então, você vai pensar qual é o polígono que eu quero fazer, né? E você vai fazer o cálculo, né? Cada figura vai ter o quê? Os centímetros aqui, ó, de perímetro, tá bom? A primeira figura
tem que ter 8 centímetros. A tia Edilane vai dar um exemplo, tá bom? Da figura A. Então, se eu quero um polígono com 8 centímetros, eu tenho que ter a medida dos lados desse polígono, tá bom? Então, eu posso estar utilizando aqui, ó. Se cada quadradinho corresponde a 1 centímetro, eu posso utilizar aqui. Vamos supor que aqui é a opção A, né? A tia Edilane está fazendo, vou dar um exemplo. Então, eu tenho que ter no total, se aqui eu tenho só 1 centímetro, está faltando quantos centímetros? Mais 7, tá certo? Então, eu vou fazer mais 3 aqui. 1, 2, 3. Mais 3 aqui, certo? Então, vai ter 3 centímetros, mais 3 centímetros. E aqui, mais 1 centímetro. Vamos contar para ver se dá 8 centímetros. 3 com 3, 6, mais 1 centímetro, 7, mais 1 centímetro, 8. Pronto, aí, ó, já foi respondido aqui, dado um exemplo da opção A. Da mesma forma, vocês vão fazer com a opção B, com a opção C e com a opção D, tá bom? Eu vou deixar essa malha quadriculada aqui, certo? Para você pensar e fazer aí de acordo com seus conhecimentos, tá bom? Vamos agora, gente, passar para um novo, né, assunto, que é a área de um polígono. Vocês viram que o perímetro, para a gente saber o perímetro de uma figura, é preciso que a gente faça o quê? A soma desses lados, né? Para saber o perímetro de uma figura, de um polígono, é preciso a gente fazer a soma dos lados, né? 2 centímetros mais 2 centímetros. Vou fazer aqui a letrinha M bem bonitinho aqui, tá bom? E isso a tia Edilane está falando de perímetro. Perímetro é a soma da medida dos lados de um polígono. No caso aqui eu vou ter o quê? 2 mais 2, mais 2 e mais 2, 3, 8 centímetros. Por quê? Porque a tia Edilane já calculou, somou, né? A medida dos lados. Então, esse é o perímetro. Professora, e a área? O que é a área de um polígono? Vamos lá. A área de um polígono é o espaço dentro dele limitado pelos seus lados. Para encontrar a área de um polígono, precisamos de uma unidade de medida que possa cobri-lo. Então, ele pode ser um quadradinho de 1 centímetro de lado, por exemplo, tá? Que nem vocês estão vendo aqui. Esse quadradinho terá 1 centímetro de área e pode ser utilizado para medir a área de polígonos. O polígono a seguir tem 12 centímetros quadrados de área, pois nele cabe 12 quadradinhos de 1 centímetro, tá certo? Então, é o caso que vocês estão vendo. Perímetro é a área de um polígono, certo? São duas medidas diferentes. O perímetro é a medida do comprimento do contorno, a área é a medida da superfície. Pronto. Vocês estão vendo essa linhazinha azul, ó? Aqui é o contorno do polígono, que corresponde a quê? Ao perímetro. Já a parte interna, a parte de dentro desse contorno, se chama o quê? Área, certo? Que é a superfície da figura. Então, vamos recapitular, vamos repetir. Ó, o contorno, que é essa linhazinha azul que vocês estão vendo, corresponde ao perímetro, certo? E já a área é a parte interna desse polígono, tá bom? Que é o que nós vamos estudar hoje, a área. Nessa área aqui, ó, corresponde ao quê? A 1 centímetro cada quadradinho. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Então, a área desse polígono aqui corresponde a 12 centímetros, tá bom? E o seu perímetro não vai corresponder a 12 centímetros, tá? Vamos lá? Na malha quadriculada a seguir, construa 2 polígonos com formatos diferentes. E a área é igual a 4 quadradinhos.
Depois circule aquele que tiver o menor perímetro. Então a gente já sabe. A área tem que ter o quê? 4 quadradinhos. Então vamos lá? Eu posso estar fazendo, ó. 1, 2, 3, 4. Tia Dilândia não tem uma régua, mas aí a tia Dilândia vai tentar, né? Tentar fazer aqui um... Então, a área tem que ter 4 quadradinhos. Então, o que é a área? É a parte de dentro, é a parte interna, é a superfície da figura. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. Cada um correspondendo a quê? A 1 centímetro. Depois, circule aquele que tiver menor perímetro. Aqui já tem uma figura. Vamos ver outra, de uma outra forma, né? Vamos fazer ele em pezinho. Tem que ter 4 quadradinhos. Vamos fazer dessa forma, ó. Deu um quadrado e aqui um retângulo. Nós vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos, sendo o quê? A área. Ok? Então, circule aquele que tiver menor perímetro. Então, a gente tem que fazer aí o cálculo, né? Vamos ver esse aqui. Aqui nós temos 2 centímetros. Aqui tem 2 centímetros. 2 centímetros, porque cada quadradinho corresponde a 1 centímetro. Então, 2 centímetros. Vamos calcular aqui, ó. Vai dar o total de quê? 2, 4, 6, 8 centímetros essa figura. Vamos calcular de cima. 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4 centímetros. Lá em cima, 1, 2, 3, 4 centímetros. Na lateral, 1 centímetro. Vamos calcular agora. Vamos fazer a soma, porque ele quer saber o quê? O perímetro. 4 com 4, 8, 9, 10. 10 centímetros, que é o perímetro, tá? Então, circule aquele que tiver o menor perímetro. Qual é o menor perímetro? 8 centímetros. Então, vocês vão circular esse aqui, tá bom? Ok, gente. Muito bem, vamos lá, vamos adiante. A malha quadriculada a seguir é composta de quadradinhos de centímetros de lado. Determine a área e o perímetro de cada um dos polígonos desenhados. O perímetro do item já está feito, né? O primeiro item já está feito. Vamos lá. Na opção A nós temos 2, ó, 2 quadradinhos. Opção B, 4 quadradinhos, né? Que corresponde o quê? A área. Opção C nós temos 3. Opção D nós temos 2, 4, 5, 6, 7, 8. E na opção E nós temos 3 quadradinhos. Vamos lá responder. Vamos tentar responder as opções, né? Se possível aí, minimizar aí um pouquinho para a gente ver, né? Tentar ver a tela, a página por inteiro. Então vamos lá, nós vamos calcular a área e vamos calcular o perímetro de cada figura. Então a A já está feita, ó. A área corresponde ao quê? A parte de dentro, né? A parte interna do polígono. Então, tem 2 quadradinhos de 1 centímetro cada. Perímetro, ele foi calculando, ó. 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Correspondeu o quê? A 6 centímetros. Então, aqui nós vamos calcular a área. Quantos quadradinhos nós temos na parte interna? 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. Quadradinhos de 1 centímetro. E o perímetro, vamos ver. Se cada um possui 1 centímetro, vamos calcular. Aqui tem 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros e aqui 2 centímetros. 2, 4, 6, 8. 8 centímetros. Vamos à opção C. A parte interna, nós temos quantos quadradinhos? 1, 2, 3. 3 quadradinhos de 1 centímetro. Vamos calcular agora o perímetro. O perímetro nós vamos ter que colocar, né? Vamos ver quanto é que vai dar. 1 centímetro. 1 centímetro. Aqui tem 1 centímetro.
Aqui tem 2 centímetros. Aqui mais 2 centímetros. Certo? Vamos ver se dá 8. Ou então está faltando algum. 4, 5, 6, 7, 8, bem aqui, ó. Mais 1 centímetro. Dá 8 centímetros. Ok? Vamos para a opção D. A área corresponde aqui, a parte interna, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 8 quadradinhos de 1 centímetro. Eu vou apagar, gente, vocês, para corrigir, eu vou apagar aqui para poder ver a D, para a gente poder resolver a D e a E, tá bom? Vamos lá. Dá para isso. Ok. Já contamos que dê 8 quadradinhos. 8 quadradinhos de 1 centímetro. Agora vamos calcular a área dele aqui. Que vai dar o quê? 14 centímetros. Né? 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2, mais 1 aqui. Mais 4 aqui e mais 3 aqui, total 14 centímetros. A área da opção E nós temos 1, 2, 3, 3 quadradinhos de 1 centímetro. Voltando a repetir, a área é a parte interna. Então, como a gente já sabe que cada um corresponde a 1 centímetro, a gente já sabe aí a área deles, tá bom? 3 quadradinhos de 1 centímetro, vamos calcular. Ó, 1 centímetro aqui, 1, 2, 3 centímetros desse lado, mais 1 centímetro aqui e mais 3 centímetros. 3 com 3, 6, 7, 8. 8 centímetros de comprimento. Tá certo? Então, não esqueça, a área de um polígono é a parte interna do polígono, tá bom? Da figura. Já o perímetro é o que corresponde o quê, ó? Certo? Essa partezinha que corresponde aqui à base dele, certo? Ok? Perímetro é a medida do contorno, né? Dos lados, que é esse contornozinho aqui. E a área é a medida da superfície ou o espaço de dentro do limite do polígono, tá? Que é a partezinha de dentro. Gente, a nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixando uma atividade, um exercício de fixação para você, para saber se você conseguiu obter aí, né, a compreensão desse conteúdo. Então, a tia Adilândia vai ficando por aqui, a nossa aula termina por aqui, eu espero vocês na próxima aula de matemática, tá bom? As dúvidas, recorram a gente que a gente responde lá para vocês num grupo, tá bom? Tchau.